Irmãos, será que no tempo de Jesus existia algum local, alguma instituição, onde servia de referência para ir buscar Jesus, para ouvir Jesus? Como hoje, por exemplo, queridos, nós temos aí a Assembleia de Deus, né, que foi fundada em 1911 por Gunnar Wingre. Tem também a Igreja Presbiteriana Reformada, uma das mais antigas também, que foi fundada por Green Simonton, como, por exemplo, a Deus e Amor, que foi fundada por Davi Miranda, a Universal pelo Macedo, enfim. E por aí vai, né, queridos? Como todas essas denominações que a gente conhece, né? Mas será que no tempo de Jesus existia algum local, uma instituição, um lugar onde se dizia, vamos ali buscar Jesus, vamos ali ouvir Jesus? Não tinha não, meus irmãos. Não tinha não. Mas eu quero mostrar para vocês agora na Bíblia, irmãos, aonde hoje é verdadeiramente o templo, aonde habita a presença de Deus. E talvez você não tenha visto o que você vai ver agora, que eu vou te mostrar. O verdadeiro templo, aonde Deus ele habita hoje e como você pode acessar esse templo. Olha só, queridos, o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estou aqui no livro de João, capítulo 2, e vou ler aqui, irmãos, a partir do versículo 19. Olha só o que diz. Jesus lhe respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Olha só, irmãos, onde hoje é o santuário, o templo, a habitação da presença de Deus, o próprio corpo de Jesus. Foi o seu próprio corpo que ele se referiu quando ele disse que ia destruir e em 3 dias ele reconstruiria de novo. E para terminar diz assim, irmãos, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram nas Escrituras, na Bíblia e na palavra de Jesus. Então, queridos, quando você diz assim, eu vou lá na casa de Deus, você está falando errado, irmãos. Você não está indo na casa de Deus. Hoje mais não. Hoje mais não, queridos. Você está indo numa placa, numa instituição que aquele líder ou o líder que criou aquela instituição fundou ela com aquela placa e registrou em cartório aquele local de ajuntamento, mas ali não é a casa de Deus. Eu te mostrei aqui. Porque verdadeiramente o que era considerado a casa de Deus, que era o templo, e que Jesus, quando disse que ia destruir, depois com 3 dias ele ia reconstruir de novo, ele estava se referindo a quem, como nós vemos aqui, irmãos? Ao seu próprio corpo, ou seja, queridos, a partir da ressurreição de Jesus, o templo onde se busca a Deus não é mais numa edificação de pedra e cimento, não, irmãos, mas é na pessoa de Jesus. Aí eu te pergunto, você precisa ir no local buscar a pessoa de Jesus? Não. Como é que nós buscamos Jesus, queridos? Fecha os teus olhos e clama a Deus quando você ora ao Senhor e que você fala, meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença nesse momento, mediante essa palavra que eu acabei de ler para você. Você está entrando hoje no verdadeiro templo, no verdadeiro santuário de Deus, que não é mais o templo que foi destruído e nem a placa da denominação que você frequenta, mas é a pessoa de Jesus. Quando ele falou que ia destruir o templo e ia reconstruir de novo, ele ali estava dizendo que agora, a partir da ressurreição dele, como nós lemos aqui,
O templo de Deus era o corpo, a pessoa de Jesus. E para ir no templo de Deus, sabe o que significa, meu irmão ou minha irmã? Que você pode ir, que nós podemos ir a qualquer hora, a qualquer lugar e em qualquer momento. Só basta nós fecharmos os olhos e orarmos em nome de Jesus, que desse jeito nós estamos entrando agora no verdadeiro templo, na verdadeira morada, onde tem a presença de Deus, que é a pessoa de Jesus e não uma construção criada pelo homem, uma placa de igreja, uma instituição que o homem fundou e registrou em cartório. Então não se engane, eu não vou à casa de Deus mais buscar ele num templo de pedra, mas eu busco aqui agora, nesse momento. É só falar com Deus em nome de Jesus que eu entro no santuário do Senhor. Afinal de contas, irmãos, foi o que nós acabamos de ler e o que o próprio Jesus disse isso com as palavras dele, e os discípulos, quando ele ressuscitou, como nós lemos aqui, se lembrou de que Jesus havia dito isso e eles creram na Escritura, ou seja, nessa Bíblia, de que o Senhor havia falado para eles tinha se cumprido, que agora o santuário de Deus não é mais uma construção, não é a placa, talvez, da denominação que você frequenta, mas é a pessoa de Jesus e que habita em nós. Amém, irmãos? Esse é o verdadeiro templo de Deus hoje, a pessoa de Jesus. Então não se engane, queridos, dando poder para o homem que criou uma placa, uma instituição, e chamar aquilo de casa de Deus, de igreja. Não é. O templo de Deus é a pessoa de Jesus. Eu posso entrar a qualquer hora e a qualquer momento. Só basta eu e você querermos. Amém, irmãos? E que você se livre das amarras da religiosidade e aprenda aí na Bíblia, na palavra de Deus, para ter o conhecimento do Senhor e a praticar de fato, de verdade, a vontade de Deus como um estilo de vida e não como religioso. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Se você não for inscrito, clica aqui no botãozinho inscrever-se. Deixa um like, irmãos, para o YouTube divulgar o vídeo. E que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. E até a próxima palavra de Deus para o teu coração. Que Deus abençoe a todos, irmãos.